Parentalidade Preta não é um perfil. Ele é uma iniciativa independente, uma trincheira viva de afeto, crítica e memória preta. Aqui eu não crio conteúdo, eu construo possibilidades. E se você deu o play, você entrou nessa construção. Então assume, você também é responsável por manter esse espaço de pé. Aqui no seu tocador de podcast você pode fazer o seguinte: avalia com 5 estrelas, dá um like ou algum fator positivo, comenta esse episódio e encaminha para alguém. Essa série não é patrocinada por nenhuma plataforma. Ela nasce do compromisso com a racialidade preta e com a necessidade de dizer o que precisa ser dito, mesmo que isso não renda like nem contrato. Irredutivelmente Negro é uma série que não romantiza o mártir e nem pasteuriza o revolucionário. A gente vai juntos atravessar as fraturas do mundo colonial. Não vou te prometer cura, mas também não vou permitir o silêncio. Eu te garanto, a consciência vai chegar por qualquer meio necessário. Eu sou Diego, pai de Benjamin Aurora e esposo de Tatiane, e esse é o especial Fanon, Irredutivelmente Negro. Capítulo 2 – Indefensável. Todos os homens nascem e permanecem livres e iguais em direitos. Segundo o Jus Brasil, abre aspas, a Declaração Universal dos Direitos Humanos e a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão são documentos importantes na história dos direitos humanos, mas com contextos abrangentes diferentes. A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789, foi um documento fundacional da Revolução Francesa. Inspirada na Declaração de Independência Americana de 1776, no espírito filosófico do século XVII, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão marca o fim do antigo regime e o início de uma nova era. Elaborado durante a Revolução Francesa de 1789 e que iria refletir a partir da sua divulgação o ideal de âmbito universal, ou seja, de liberdade, igualdade e fraternidade humanas, acima dos interesses de qualquer particular. Fecha aspas. Para que não passe despercebido na história, é importante lembrar que nesse mesmo ano em que a França proclamava os seus ideais de liberdade, igualdade e fraternidade, ela ainda mantinha ativamente colônias baseadas na escravidão. Entre elas estavam a Martinica, Guadalupe, Guiana Francesa, a Reunião e a colônia de Saint-Dominique, atual Haiti, essa última a mais lucrativa do Império Colonial Francês, graças à exploração de quase 500 mil de pessoas. Vale ressaltar que após a queda da Bastilha, a escravidão nas colônias francesas permaneceu por mais 59 anos, tendo se findado em 1848, como você viu no episódio anterior, supostamente por Victor Schœlcher. Após a abolição, a Martinica sofreu um processo gigantesco de assimilação da cultura francesa, que culminou com a marginalização das línguas nativas, o crioulo, que já possuía um importante papel político e social. As escolas desincentivavam o uso dela, e aqui eu tô sendo até brando, e ensinavam francês, a história da França e o que interessava da história da Martinica. O processo foi tamanho que, em poucas gerações, a escravidão e a invasão da ilha se tornaram praticamente imperceptíveis aos olhos desavisados. A política colonial francesa se fez de tal modo que a Martinica se considerava uma extensão do território francês. Por mais que houvesse distinções, não havia aparentemente um espírito de segregação latente. Eu não estou falando que não havia, mas esse trecho de pele negra e máscaras brancas ilustram muito bem o que eu quero dizer. Abre aspas. Aconselhamos a quem estiver interessado nessas conclusões a ler algumas redações em francês das crianças antilianas de 10 a 14 anos de idade. A respeito do tópico proposto Impressões antes de sair de férias, elas respondem como verdadeiras pequenas parisienses e encontramos os seguintes temas. Abre aspas. Gosto das férias, pois poderei correr pelos campos e respirar ar fresco, e voltarei com as bochechas rosadas. Fecha aspas. Fica evidente que não nos equivocamos ao sugerir que existe, na parte do antiliano, um desconhecimento da sua condição de negro. Fecha aspas. Viver na Martinica era fazer parte de uma França mítica, que era ao mesmo tempo mãe e luz. Isso mudaria na Segunda Guerra Mundial. Com o fim da Primeira Guerra Mundial, cuja escalada foi apresentada no prólogo do especial Diop, Estrelas Negras no Céu do Egito, a Alemanha derrotada se viu desmoralizada e sem valor.
Dentre as sanções impostas pela derrota, ela se viu obrigada a se desarmar como um efeito do Tratado de Versalhes. E para ilustrar mais isso, eu vou ler o trecho Segunda Guerra Mundial, que encontrei no Brasil Escola da UOL e foi escrito por Daniel Neves da Silva. E ele é o seguinte, abre aspas. A Segunda Guerra Mundial teve como grande causa o expansionismo e o militarismo da Alemanha nazista. Essa postura alemã refletia diretamente a ideologia dos nazistas, que haviam alcançado o poder da Alemanha em 1933. A ação dos nazistas resultava em grande parte da insatisfação de uma parte radicalizada da sociedade alemã, com o desfecho da Primeira Guerra Mundial. Ao final da Primeira Guerra Mundial, consolidou-se fortemente na sociedade alemã uma ideia de que a derrota da guerra havia sido injusta. Somado a isso, havia também a grande humilhação que a Alemanha sofreu com o Tratado de Versalhes, acordo que pôs fim à Primeira Guerra e proibia a Alemanha de ter navios e aviões de guerra. Limitou ao número de 100 mil os soldados de infantaria, obrigou a nação alemã a pagar uma indenização altíssima e a entregar suas colônias para aqueles que as derrotaram. Para piorar, na década de 1920, durante a República de Weimar, a Alemanha encarou uma crise econômica duríssima que levou o país à falência. Essa crise foi agravada com a crise de 1929, que por sua vez reforçou a crise da democracia liberal e fomentou movimentos autoritários e fascistas pela Europa. O fascismo italiano e o nazismo alemão são grandes exemplos. Os nazistas ocuparam o poder da Alemanha em 1933 e Adolf Hitler, o líder do partido nazista, iniciou uma campanha de recuperação da Alemanha, de doutrinação da população e de perseguição às minorias. A Alemanha a recuperar sua economia partiu para o rearmamento, um desafio, claro, às determinações do Tratado de Versalhes. Franceses e ingleses nada fizeram, pois temiam que um desafio aos alemães poderia levar a Europa a uma nova guerra, experiência que eles queriam evitar ao máximo. À medida que a Alemanha fortaleceu-se militarmente, Hitler deu início ao seu expansionismo territorial. A ideia dele era construir o Lebensraum, o espaço vital que os nazistas tanto almejavam. Esse conceito consistia basicamente em formar um império para a Alemanha em territórios que historicamente haviam sido ocupados pelos germânicos. Esse seria o Terceiro Reich, um império dedicado exclusivamente para os arianos, o ideal de raça pura dos nazistas, e que sobreviveria à custa de exploração dos eslavos. O expansionismo germânico ocorreu em 3 momentos distintos. Inicialmente foi realizada a invasão e anexação da Áustria, evento conhecido como Anschluss, que ocorreu em 1938. Em 1939, os alemães manifestaram interesse em invadir e anexar os Sudetos, região da Tchecoslováquia. Após negociações conduzidas pelos britânicos e franceses, os alemães tiveram autorização para anexar os Sudetos e acabaram anexando toda a Tchecoslováquia. Por fim, veio a Polônia. Esse país do leste europeu havia surgido no final da Primeira Guerra Mundial em territórios anteriormente pertencentes aos alemães e aos russos. A retórica de Hitler contra os poloneses endureceu-se nos meados de 1939. A invasão da Polônia, no entanto, não seria aceita pelos ingleses e pelos franceses. Ambos os países haviam exigido de Hitler, durante a Conferência de Munique, que as suas ambições territoriais encerrassem-se na Tchecoslováquia. Hitler, no entanto, não esperava que os ingleses e franceses fossem reagir aos seus movimentos. Em 1º de setembro, ordenou a invasão da Polônia, utilizando como justificativa um suposto ataque polonês na fronteira com a Alemanha. O ataque foi forjado pelos nazistas. 2 dias depois, os britânicos e os franceses responderam à agressão alemã contra a Polônia com uma declaração de guerra. Esse foi o início da Segunda Guerra Mundial. Fecha aspas. Se você quiser mergulhar na cronologia da Segunda Guerra por meio do cinema, aqui vão alguns filmes que eu vi e até me ajudaram a montar um pouco do que eu trouxe pra cá. Cada um à sua maneira, é claro. Você pode começar com A Vida é Bela, que passa na Itália dos anos 30 e mostra como o antissemitismo foi ganhando espaço antes mesmo da guerra estourar. Depois, O Pianista leva a gente para uma Polônia ocupada desde 1939, com um dia a dia sufocante no gueto de Varsóvia. Em seguida vem A Lista de Schindler, que atravessa quase toda a guerra, de 1939 a 1945, escancarando o funcionamento dos campos de trabalho e extermínio, para que ninguém esqueça. O Menino do Pijama Listrado aparece nesse meio por volta de 1942 a 1944. Ele mostra o impacto da lógica nazista sob o olhar de 2 crianças. Dunkirk volta um pouco na retratada evacuação desesperada das tropas aliadas na França, em 1940. O Resgate do Soldado Ryan já nos joga direto no desembarque na Normandia, em 1944, e talvez tenha uma das sequências de guerras mais brutais do cinema, eu gosto muito. Logo depois vem Operação Valkyria, que traz a tentativa real de assassinar Hitler em junho de 44.
E para fechar, um dos meus favoritos, Bastardos Inglórios, que é totalmente fora da curva. É uma ficção ambientada em 44 e mistura eventos reais com um final inventado. Mesmo assim, fecha um ciclo de raiva, humor ácido e uma vontade coletiva de reescrever a história. Cada um desses filmes me ensinou um pouco e vai te ajudar a entender ou lembrar a ordem do que aconteceu, até porque isso nunca mais deve acontecer. Bom, agora que eu te situei, a gente volta para o nosso especial. Em 1940, após a derrota da França e o armistício de junho, a capital legal do governo francês foi transferida para Vichy, uma cidade no interior francês, onde o marechal Philippe Pétain assumiu o regime colaboracionista. No entanto, em 15 de setembro de 1939, ou seja, um mês antes do armistício imposto pela Alemanha à França derrotada, o almirante George Robert já havia desembarcado em Fort-de-France, na Martinica, com uma frota robusta de cerca de 10 mil homens a mando do general Pétain, presidente francês derrotado. E eu preciso aqui remarcar que a França desacreditou o crescimento do nazismo até que ela foi derrotada. Isso precisa ficar muito claro aqui. A Marinha Francesa fugiu para Martinica para garantir e salvaguardar um território legitimamente francês. Esse episódio mudaria drasticamente a vida dos martinicanos. Para contextualizar melhor, atendendo a Alemanha, a França, agora com sede em Vichy, porque Paris tinha sido tomado pelas forças de Hitler, implementou várias políticas antissemitas e anti-ciganas. Bom, o que houve na França, tomada pela Alemanha durante o governo Vichy, eu vou deixar você pesquisar, porque as coisas iam de mal a pior. Eu vou me ater aos efeitos disso na Martinica e em Fanon, com então 14 anos. Mas a gente vai falar um pouco mais disso depois do intervalo. E se você pudesse fazer parte de algo que transforma vidas? Saudações, eu sou Diego, pai, esposo, educador parental, e agora, nesse momento do episódio, eu quero te fazer um convite direto. Participar de um movimento que está redesenhando a parentalidade preta no Brasil. O Parentalidade Preta nasceu da urgência de responder perguntas que muita gente evita. Por exemplo, como quebrar ciclos de racismo dentro de nossas casas, como fortalecer mães e pais pretos sem romantizar a sobrecarga e como educar crianças negras com afeto, dignidade e consciência racial. Se essas perguntas te atravessam é porque você já faz parte disso e agora é hora de se comprometer com esse futuro. O que a gente está construindo aqui é gigante, mas para que a gente possa seguir, a gente precisa de base, precisa de apoio. Apoiar a Parentalidade Preta é garantir que o podcast continue no ar com a qualidade e com a frequência, que as rodas de conversa se ampliem e cheguem mais famílias, que a gente siga produzindo conteúdos que acolhem, provocam e libertam, que a gente possa remunerar com dignidade quem tem trabalhado de forma voluntária e que a gente possa caminhar rumo ao nosso sonho, um espaço físico de cuidado e ancestralidade. E você pode se comprometer com isso com o valor de 2 bebidas por mês, quaisquer que sejam elas. É simples, consciente e transformador. Para isso, eu cadastrei uma campanha de financiamento coletivo lá no Apoia-se. O link é o apoia.se/aparenta, que está marcado na descrição desse episódio que você está ouvindo agora. Se faz sentido para você continuar fazendo com que o Parentalidade Preta cresça e mais iniciativas como essa, desse especial e outras trocas aconteçam por aqui, considere apoiar o Parentalidade Preta. O link eu já falei, o apoia.se/aparenta. Basta você clicar no link que está na descrição desse episódio, escolher uma faixa de valor de apoio que caiba no seu bolso e você não vá se enrolar financeiramente, manter isso aqui funcionando e começar agora a investir no futuro do Parentalidade Preta. Bom, e se você já faz parte disso, esse especial só está acontecendo porque você me ajuda a manter tudo isso aqui funcionando. Eu preciso muito te agradecer. Muito obrigado de coração você que já apoia o Parentalidade Preta. E isso tudo aqui acontece para que a sociedade veja a luz em homens escuros. E a gente volta agora com a segunda parte do segundo episódio do nosso especial, Fanon, irredutivelmente negro, aqui no Parentalidade Preta. Era 28 de julho quando os primeiros navios franceses foram avistados cruzando a linha do horizonte para aportar na Ilha das Flores. A esquadra francesa, munida das melhores armas de guerra e supostamente o maior submarino do mundo, também com seu porta-aviões Ubian, que foi construído em 1914, impunha respeito e soberania. Tamanha magnitude traria uma reviravolta na vida dos martinicanos. Eles tinham agora um problema, quer dizer, 10 mil deles. E para ilustrar melhor essa passagem, eu vou usar as palavras de Alice Scherk em uma das obras que orientam a produção desse especial. Frantz Fanon, Um Retrato é o nome do livro, e elas são as seguintes, abre aspas.
Mas não demoraria para que eles se deparassem com a experiência direta e violenta do racismo e do menosprezo dos marinheiros da frota. O típico menosprezo dos brancos pelas populações nativas, acrescida da arrogância do soldado em terra conquistada. Esse racismo sem adornos vem somar-se a uma escassez de alimentos que atingem menos os militares que a população. As Antilhas foram apartadas da metrópole e forçadas a viver dos seus próprios recursos, tal como foi o caso da África do Norte entre 1939 e 1942. Foi preciso fabricar o próprio sal, extrair o óleo de coco e se alimentar exclusivamente da farinha e da mandioca e da banana proveniente de Guadalupe. A população não tinha mais acesso à carne, pois os bifes estavam reservados a preços exorbitantes aos militares brancos da frota francesa. E não havia mais madeira suficiente nem mesmo para fabricar ataúdes, de modo que, contrariamente ao hábito dos cristãos, os mortos tinham que ser enterrados envoltos em lençóis. E por fim, as garotas martinicanas acabavam sendo tomadas pelos oficiais e suboficiais da Marinha de Guerra Francesa, o que contribuía para desestruturar as relações familiares, as amizades e os vínculos amorosos. Fecha aspas. Essa era a realidade da Martinica enquanto a França estava dominada pela Alemanha na Europa. Tempos depois, Fanon se juntaria às forças armadas para combater o nazismo na Europa sob a seguinte ideia, abre aspas, toda vez que a dignidade e a liberdade do homem estão em questão, isso diz respeito a todos nós, brancos, negros ou amarelos, e sempre que esses valores forem ameaçados, em qualquer parte, eu lutarei até o fim, fecha aspas. Essa citação é dele mesmo, de Frantz Fanon. Renato Russo diria, essas palavras vão ficar no coração e eu vou sofrer as consequências como cão, e você vai ver isso mais adiante. Ainda parafraseando Legião Urbana, não é que Frantz Fanon estava certo, o seu futuro era incerto e a segregação começou após 4 meses de treinamento. Ainda segundo Alice, a autora, os soldados caribenhos foram obrigados a embarcar na surdina no meio da madrugada, quase como clandestinos. E essa seria uma série de episódios que mudaria drasticamente a visão do povo unido para uma verdadeira separação racial, o que só se demonstrou fora da Martinica. Os martinicanos eram franceses, até que se provasse o contrário, e é óbvio que os episódios de racismo sofridos pelos nativos na ilha seriam apenas o primeiro capítulo de muitos que definiriam a trajetória do nosso homenageado. Pensando nessa partida, um navio cheio de soldados que combateriam em nome da liberdade deveria ter sua despedida revestida de pompa e circunstância. O que ocorreu de fato com os, entre aspas, verdadeiros heróis, os franceses que combateriam o Terceiro Reich montados nos ombros dos colonizados. Os antilianos foram praticamente escondidos nos porões durante a partida. No meio deles estava Frantz Fanon, que enfrentaria quase 3 semanas de mar adentro para proteger a Europa, indo em direção à tão subalternizada África. Pelas janelas do navio, o mundo começava a mudar de cor. Os olhos do jovem franzino, ainda mareados pelo sal do Atlântico, encontraram pela primeira vez a silhueta de Casablanca ao amanhecer. A cidade parecia flutuar num véu rosado no meio do deserto, como uma miragem delicada. Era difícil de acreditar que aquilo era a África. A África, tão maldita pelos livros dos liceus e no tratamento dados aos seus irmãos de cor na Martinica. A própria África, escondida pelo apagamento histórico promovido pela França, mas aclamada em segredo por canções escondidas nos seus inconscientes. Mas ali, diante dele, erguia-se uma cidade com cúpulas brancas, torres metálicas e ruas largas, mas com nomes franceses. Marrocos, 1944. O cheiro era de poeira molhada, tabaco e gasolina. Carros velozes cruzavam as avenidas ao lado de carroças. Mulheres cobriam os rostos com seus véus e homens falavam em línguas que soavam como música encantada. Era um mosaico de vozes, cores e contrastes. Casablanca parecia uma dama misteriosa, vestida à arquitetura Art Deco de Paris, mas escondia no olhar a ancestralidade de uma Medina que não se rendia. Os franceses caminhavam com passos firmes, os marroquinos abaixavam os olhos. Os soldados, como ele, flutuavam entre mundos, sem saber exatamente ao qual pertenciam. O jovem Fanon pensou que talvez ali fosse possível se reinventar,
que talvez aquela cidade, meio França, meio África, pudesse ser o abrigo para quem vinha de uma ilha pequena demais para tantos sonhos. Mas Fanon ainda não sabia dos muros invisíveis, da violência sutil e das ordens que calavam os corpos negros, mesmo sob a farda. Naquela manhã, tudo o que sabia era que Casablanca brilhava. E ele estava ali, pronto para atravessar seus labirintos, sem saber que encontraria neles as perguntas que mudariam a sua vida para sempre. Em Frantz Fanon, um retrato, a autora, Alice Scherk, fala um pouco mais sobre a chegada do soldado Fanon à África. E ela diz o seguinte, abre aspas. Os soldados provenientes das velhas colônias, as Antilhas, são assimilados aos voluntários europeus. Os soldados oriundos da África subsaariana são agrupados na infantaria senegalesa. E havia também os tabors, compostos essencialmente por marroquinos montanheses. Havia também a infantaria argelina, de qual a gente vai falar mais adiante, os franceses da África do Norte e, por fim, os desertores franceses. Fecha aspas. Seria redundante dizer que os negros de verdade seriam os senegaleses e que esses comporiam a base da pirâmide social-militar daquele cenário. A diferença de origem era feita a partir do uniforme, principalmente pelo capacete, e ai de quem perdesse, pois teria sua origem confundida e recebeu tratamento proporcional à sua suposta origem. A negrura de Fanon e um acidente de perda do equipamento individual não pouparam de receber o tratamento especial destinado aos senegaleses, distrato e violência física. Vale ressaltar que todos eram colonizados do mesmo país e lutavam pela mesma bandeira, a liberdade da França. Tempos depois, na terra natal da família e da sua mãe, a Alsácia, houve uma prerrogativa de recolhimento dos soldados franceses de cor para fora do fronte, com a justificativa de que seria necessário que os soldados brancos fossem vistos lutando contra os alemães, outro fato que marcou mais uma vez a experiência militar de Fanon. Talvez, e eu digo talvez, tenha sido nesse episódio que a ficha de Fanon tenha caído. Tempos depois, ainda nessa contenda, Fanon se vê abandonado com fome e com frio na Europa, tendo a certeza de que vai perecer, mesmo que por uma causa justa. E aí cabe ressaltar que esse próximo trecho também foi retirado do livro de Alice Scherk. É uma carta guardada por Eleanor Fanon, sua mãe, que só foi descoberta após a sua morte. E ele escreve para os pais o seguinte, abre aspas, faz um ano que deixei Fort-de-France. E com que finalidade? Para defender um ideal obsoleto. Duvido de tudo, inclusive de mim mesmo. Se eu não retornar, e se um dia você souber que morri lutando contra o inimigo, consolai-vos, mas nunca diga, ele morreu por uma bela causa. Pois não devemos esperar nenhuma iluminação dessa falsa ideologia, esse escudo utilizado por lacaios e políticos imbecis. Eu estava errado. Não há nada aqui que justifique essa decisão súbita de me fazer defensor do interesse de agricultores, quando esses próprios agricultores não ligam para isso. Eu me voluntariei para uma missão perigosa. Partiremos amanhã. Sei que não voltarei. Esse e mais alguns episódios racialmente trágicos marcaram a participação de Fanon na Segunda Guerra Mundial. Fato que dali a anos seria uma lembrança compartilhada apenas em situações muito específicas. Contudo, o retorno para casa ainda seria marcado por mais um atravessamento. Um cargueiro foi adaptado para transportar as tropas coloniais de volta para casa, em péssimas condições sanitárias e com pouquíssima comida, na verdade, sobras dos aprovisionamentos dos europeus. Depois de mais de 25 dias no mar, a Martinica o aguardava, sem gratidão, tão opaca quanto aquela que se despedira de seus filhos anteriormente. A luta na Segunda Guerra e o regresso lhe conferiram pelo exército francês o título de veterano, o que facilitou a sua inserção na vida universitária e os estudos posteriores. Fanon decidiu mudar-se para se graduar na França. Fanon foi para a metrópole estudar odontologia, mas se sentiu desinteressado dada a propensa futilidade dos colegas de curso. Fato esse que o fez mudar de curso para algo mais erudito, palavras minhas, quando foi para Lyon estudar medicina psiquiátrica. Os anos que seguiram a sua formação, que vão de 1946 a 1951, foram os que moldaram o Frantz Fanon que talvez você conheça hoje. Os anos que seguiram sua formação, que vão de 1946 a 1951, foram os que moldaram o Frantz Fanon que talvez você conheça hoje. Com uma vida acadêmica agitada e muita produção, se torna inicialmente qualificado.
Ainda em 51, inicia a produção de um trabalho de conclusão de curso onde, abre aspas, desenvolve a noção de sociogenia como eixo teórico para se discutir psíquica e socialmente as noções de colonialismo, duplo narcisismo, reconhecimento e negritude, mas sobretudo para abrir um diálogo entre a filosofia e a psicanálise a fim de problematizar a presença do racismo antinegro na sociedade francesa, bem como seus efeitos na subjetividade de brancos e negros. Fecha aspas. Essas palavras são de Davidson Faustino. É praticamente um pecado você falar de Fanon, falar da teoria envolvida nas obras dele sem falar do conceito principal, dentro do meu ponto de vista, que é a sociogenia. E para falar disso eu trouxe o brilhante artigo de Fátima Lima, Luísa Rodrigues de Oliveira e Abraão de Oliveira Santos, publicados na revista Psicologia e Sociedade, onde eles aprofundam a proposta fanoniana como uma aposta clínica, política e negra. E ele é o seguinte, abre aspas. Fanon expõe a dimensão sociogênica que perfaz o conjunto da sua obra, consagrada com o estudo da sociedade e, etimologicamente, fruto da junção de origem latina, socios mais gene mais ia. A sociogenia aparece em diferentes reflexões no campo dos estudos nas ciências humanas e sociais. Centrado no que chamou da experiência vivida do negro, o autor defendeu a sociogênese como a dimensão fundamental dos diagnósticos, prognósticos e terapêuticas no cuidado com a população negra, opondo-se à dimensão individualizante herdada de Sigmund Freud. A compreensão da sociogenia é fundamental para o processo que chamou de desalienação do negro, assim como a desalienação é ponto central para o entendimento do modo com que Fanon trabalha a noção de sociogenia em relação aos negros. Primeiro é preciso entender que o negro é uma construção ficcional, uma invenção forjada no processo moderno, sustentada pelo também ficcional conceito de raça, significante flutuante, mas materializado nas práticas e inclusive na dimensão inconsciente. Tal processo, que Fanon toma como uma alienação de si mesmo, sustenta a emergência do negro como figura central da modernidade, sua fantasmagoria e o seu assombro, a cripta do capital. Destaca-se ainda o processo de internalização da inferioridade e a epidermização dessa experiência, sendo uma função materializada nas relações sociais do negro, algo forjado sobre uma ausência, uma zona do não ser, uma possibilidade de coisa não humana. Marcado por processos contínuos de nomeação e interpelação, o negro é colocado muitas vezes como espectador de uma vida que não escolheu viver, marcado pela reificação. Eu sei, academicismo demais, mas eu vou tentar traduzir um pouco aqui, justamente para a gente ficar no mesmo patamar. Reificação ou coisificação é a operação mental que consiste em transformar conceitos abstratos em objetos, ou mesmo tratar seres humanos como objetos. No que tange à alienação que Fanon fala, explica e propõe a desconstrução, ele vai falar de como a sociedade fez com que pessoas negras se sentissem dessa forma, objetificadas, não no contexto mais básico, mas sim em toda a instância subjetiva. Voltando. Nesse sentido, o ser para o outro, a relação de outridade, se faz apoiada na violência como princípio organizador, tendo no corpo um lugar central, um esquema epidérmico racial. Palavras minhas. A reificação, a coisificação do outro, foi tomada a partir da pele, por isso que ele fala de epidermizar. Voltando novamente. O negro é esse que se vê onde nada se vê. É aquele que é visto a partir de uma projeção da brancura como diagrama de poder. Fecha aspas. Essa seria a base do trabalho que, por motivos óbvios, a Academia Francesa não seria aceito. Algo talvez mais que esperado para a época e para o contexto, e por ter sido considerado demasiadamente político. Para se formar, Fanon teve que redigir um novo artigo, mais técnico e voltado para a clínica psiquiátrica da época. O anterior, o rejeitado, trazia críticas ferrenhas à sociedade racista, que ele vivenciou em várias esferas. O trabalho de conclusão de curso que formou Frantz Fanon você talvez não conheça, mas o anterior, chamado de Ensaio sobre a Desalienação do Negro, de 1951, com certeza você deve ter ouvido com outro nome e certamente foi o que te trouxe até aqui. Esse era o Pele Negra, Máscaras Brancas, o seu livro de estreia em 1952. E a gente fala mais sobre isso no próximo episódio. Eu sou Diego, pai de Benjamin e Aurora, esposo de Tatiane, e esse episódio contou com referências indispensáveis para compreender o contexto histórico, político e subjetivo que atravessou a formação de Fanon. Dentre as fontes utilizadas, eu destaco o Pele Negra, Máscaras Brancas, de Frantz Fanon, um retrato de Alice Scherk,
Frantz Fanon e as Encruzilhadas, de Davidson Faustino, o artigo de Fátima Lima, Luísa Oliveira e Abraão Santos sobre a sociogenia fanoniana na psicologia, a análise da Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão por João Moraes, as informações históricas da Wikipédia sobre a França de Vichy e o material do portal Brasil Escola sobre a Segunda Guerra Mundial. Todos os trechos foram lidos, estudados e roteirizados por mim, Diego Silva. Também fiz a curadoria, a narração, a edição e a finalização desse e dos demais episódios, porque o Parentalidade Preta é uma iniciativa independente, sem apoios de grandes marcas, instituições ou portais de mídia. Se esse conteúdo te atravessou, te ensinou ou te fez pensar de uma maneira diferente, eu te convido a se comprometer com esse trabalho. Com o valor de 2 bebidas por mês, quaisquer que sejam, você apoia a continuação dos episódios, a produção de materiais gratuitos e fortalecimento de uma comunidade que educa com dignidade, ancestralidade e consciência racial. Na descrição desse episódio eu deixei um link para o post relativo a essa série lá no parentalidadepreta.com e lá você encontra links para comprar os livros que eu estou usando como referência para cá. Se você comprar pelos links que eu disponibilizei lá, eu já ganho uma comissão deles e você me ajuda de maneira espontânea, não vai ter nenhum custo adicional. O link para a campanha de financiamento coletivo e para acessar os links dos livros estão aqui na descrição do episódio e a partir deles você consegue acessar tudo que eu te referenciei aqui, beleza? Então a gente se vê na próxima.